Olá, estudantes! Sou o professor João Samper e junto com o professor Santana e Mário Katayama formamos uma equipe para ajudá-los nas suas provas do vestibular do Enem. Esperamos que aproveitem as nossas aulas. O tema de hoje é água. Oi pessoal, sou o professor Santana. O ciclo da água vem a ser o quê? Que também é chamado de ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é aquele momento que se dá num processo de aquecimento do planeta a partir dos raios solares, que chega até os lagos, os rios, os mares e provoca um processo de evaporação. A evaporação vai se dar a partir desse aquecimento e o vapor d'água sobe para as camadas mais altas da atmosfera. E quando chega nas camadas mais altas da atmosfera, entra num processo de condensação. A partir da condensação, aquela camada de ar encontra o seu ponto de saturação. E aí ela pode precipitar de várias formas, na forma de chuva, chuvisco, neve. Então a gente tem esse processo de precipitação, cai por gravidade, chegando até as partes mais baixas do planeta. E de novo começa um processo de aquecimento. Então, para reproduzir essa enorme quantidade de água, a gente repete várias e várias vezes esse ciclo hidrológico ou o ciclo da água. Mas será que o mundo antigo, será que a história antiga, os homens tinham uma preocupação em manter uma relação boa de necessidade da água? Muito bem, nos primórdios da humanidade, na época pré-histórica, o homem era caçador-coletor, tinha que se deslocar. Até que aproximadamente 10 mil anos atrás, ele descobriu o processo da agricultura. E o melhor lugar para plantar as sementes eram nas bordas dos rios, ao longo dos grandes rios, como por exemplo o rio Tigre e o rio Eufrates. Estes dois rios facilitavam a agricultura e a pecuária, e as terras que ficavam entre estes rios passaram a chamar de Mesopotâmia, palavra grega que significa entre rios. Então é fácil de você lembrar. São dois rios, as terras que estão ali são férteis, principalmente porque estes rios transbordam na época da cheia, e ao transbordarem, fertilizam com o seu humus estas terras. E aí então se desenvolveram as primeiras cidades que acabaram formando a primeira grande civilização humana. Aliás, estas terras, por serem tão férteis, foram invadidas por diversos povos. E aí então estamos falando agora das civilizações hidráulicas, ou seja, daquelas civilizações que dependiam da água. Outra grande civilização que se desenvolve ao longo de um único rio é aquela do rio Nilo. Aliás, muitos já disseram assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. Também na China se desenvolveram uma grande civilização e uma população imensa surgiu ao longo de dois grandes rios, o Rio Amarelo e o Rio Azul. Igual podemos falar da Índia, que na sua planície Indo-Ganjética desenvolveu uma grande civilização, cuja contribuição para a humanidade foi imensa. Ela tem o nome de Indo-Ganjética porque são dois rios, o rio Indo e o rio Ganges, que para os indianos são rios sagrados. São rios a serem venerados e respeitados. Então, amigos, é isto. As civilizações hidráulicas devem a sua existência aos grandes rios, e nós somos herdeiros destas civilizações. Nos dias atuais, nós temos duas situações que tentam explicar essa anomalia da natureza de poucas chuvas. A primeira delas está ligado diretamente ao El Niño. Aí eu falo, o que é o El Niño? O El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Desse aquecimento das águas do Oceano Pacífico não adianta o cara falar, mas o que é isso? Os cientistas dizem o seguinte: aquece o Oceano Pacífico, não sabemos por quê, e modifica todo o sistema de massas de ar do mundo.
aonde chove bastante, passa a chover menos. Aonde chovia pouco, passa a chover mais. Então essa é a atuação do El Niño, é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Para acrescentar para você, estudante, El Niño é pouco você gravar, então grava a Laninha, que é o esfriamento das águas do Oceano Pacífico. Então você tem dois fenômenos aí para ser estudado. E agora, tenta-se explicar a seca na região centro-sul do Brasil através dos chamados rios voadores. O que são os rios voadores? Imagine que aquela imensa floresta amazônica recebe toda a umidade do oceano. Ela atrai essa umidade e recebe através dos ventos alísios. Então ela atrai e manda para as camadas mais altas da atmosfera. E aí o que vai acontecer? A circulação superior pega todo esse vapor d'água e leva de encontro à Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes, que está na parte oeste da América do Sul, uma parte dessa umidade ela recebe e outra parte ela retorna. Então essa umidade fica próxima à cordilheira. E aí o que vai acontecer? Vão surgir os chamados rios voadores. São verdadeiros rios que se encaminham para as regiões centro-sul do Brasil. Será que os agentes públicos conseguiram gerenciar essa questão dos reservatórios das cidades? Será que os rios foram bem ocupados? É a pergunta que a gente tem que fazer. Bem, no mundo antigo, Roma se destaca por uma engenharia fantástica. Como os romanos conseguiam abastecer uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes, com água suficiente para a comida, para o banho, para o lazer, para matar a sede? Bem, eles desenvolveram o conceito dos aquedutos. Estes aquedutos romanos, o maior deles, tinha 91 quilômetros de extensão. Uma parte eles tinham que fazer arcos, eles tinham que construir, outra eles aproveitavam o próprio terreno e faziam uma queda de apenas 6 centímetros para cada 1 quilômetro de aqueduto. Então, muito bem calculado, muito bem dimensionado. Roma chegou a ter 11 aquedutos. Quando os bárbaros invadiram Roma e resolveram acabar com a cidade, o que fizeram? Destruíram os seus aquedutos. Constantinopla. Recentemente, nas proximidades de Constantinopla, se descobriu um aqueduto que tinha 450 quilômetros. Constantinopla era muito carente de água. Ela também chegou próximo de 1 milhão de habitantes. Enfim, por todo o território conquistado pelos romanos, que foi o maior território do mundo antigo, Roma conseguiu construir o maior império. Por todo lugar você vai encontrar restos de aquedutos romanos. Bem, e nos dias de hoje, como resolver? Nos dias de hoje, também as cidades necessitam trazer de longe a água. As grandes cidades de hoje, inclusive as brasileiras, necessitam de adutoras para transportar a água até os seus habitantes. Nestes últimos anos, temos sofrido secas, precipitações pluviométricas abaixo da média. Mas isso é da própria natureza, talvez com interferência do homem. Isto ainda não está provado. Muito bem, gostaríamos de falar para vocês que um dos grandes problemas de hoje em dia não é a falta de água, mas sim a má distribuição da água, o seu mau uso, o seu uso excessivo. Por exemplo, a atividade humana que mais consome água é a agricultura. A agricultura sozinha leva cerca de 70% de toda a água utilizada por nós. A pecuária também. A pecuária ainda tem um agravante. Vastas áreas florestais do Brasil e de outros países são derrubadas para que o gado possa pastar, pastagens abertas. A produtividade deste tipo de sistema pecuário é muito baixa. O gado confinado tem uma produtividade muito maior por área. Bem, no momento em que se derrubam florestas, vai acontecer todo tipo de problema. Problemas socioeconômicos vão aparecer. No momento em que você não tem as raízes das árvores, vai acontecer a erosão.
A chuva vem e carrega o solo. Da erosão vem o assoreamento dos rios, vem produtos agrotóxicos vão sendo despejados nos rios por estas águas. E os rios vão sofrendo cada vez mais poluição. Um dos problemas a serem resolvidos, portanto, é a maneira como a nossa agricultura e a nossa pecuária são desenvolvidas. Estas técnicas, principalmente no Brasil, elas estão defasadas, elas estão atrasadas. Agora com vocês, então, o professor Mário Katayama, que vai dar as soluções para estes problemas da água que afligem nossos dias. Além disso, ele vai falar de vocábulos que utilizamos durante estas explicações. E mais ainda sobre redação. Nós vamos ver agora quais são as possíveis soluções que nós teríamos para isso. Algumas soluções podem ser implantadas de imediato, outras não. Elas dependem de um planejamento para médio ou longo ou muito longo prazo. Soluções imediatas são aquelas que dependem mais de mudanças de hábitos. Por exemplo, o reaproveitamento de água, da água que nós usamos no nosso dia a dia, e também o consumo racional dessa mesma água. Nós não desperdiçarmos água. No entanto, essas medidas mais imediatas que nós acabamos de citar, como reaproveitamento, a prevenção do gasto não racional da água, são medidas paliativas. Nós sabemos que isso não vai devolver a água para os reservatórios. Mas, ao mesmo tempo, ela evita que o problema se agrave. Nós temos ainda algumas medidas que são consideradas como medidas de médio prazo. Algumas já são utilizadas, por exemplo, no Nordeste, mas ainda em uma escala não muito suficiente, que são o uso de cisternas para a captação de água da chuva. Então você precisaria, no médio prazo, aumentar muito a distribuição dessas cisternas para poder fazer com que essa água seja aproveitada por um maior número de pessoas. Esse consumo mais racional também dentro da agricultura poderia, num médio prazo, fazer com que nós economizemos um pouco dessa água, fazer com que nós não desperdicemos a água. Para medidas de longo prazo ou muito longo prazo, nós temos ainda as novas tecnologias e tecnologias que ainda estão sendo pesquisadas, estão sendo melhoradas. Uma, ou talvez a mais importante, devido ao grande volume de água salgada que existe no mundo, é a dessalinização da água do mar. Nós temos que ver a relação custo-benefício. Além da dessalinização da água do mar, nós também temos, como outro método, a filtração da água que nós podemos ter por coleta. A própria água de coleta da chuva ou reutilização de água, nós poderemos tentar reaproveitar essa água através de filtração, através de decantação, outros processos que permitam com que nós não gastemos mais água limpa para algumas atividades que às vezes não necessitariam dessa água. Por exemplo, para lavar grandes extensões de salões, para fazer limpeza de ruas, para fazer uso nos vasos sanitários. Nós normalmente usamos águas limpas para essas finalidades e isso talvez possa ser modificado com o tempo. Bom, a palavra água, ela vem do latim aqua, e esse termo aqua ela é utilizado na formação de algumas palavras do nosso vocabulário, como por exemplo aqueduto. Então o que é um aqueduto? Aqueduto é um conduto, um duto, um canal que transporta água, Aqueduto para levar água de uma distância longa para outra. Quando você escutar a presença dessa palavrinha duto na formação de outras palavras, você já associa. Enquanto aqua vem do latim, nós temos o prefixo hidro, que vem do grego. E esse hidro entra também na formação de várias palavras que nós utilizamos falando desse assunto hoje. Então, hidro, repetindo, vem do grego água. O hidro, por exemplo, entra na formação de várias palavras, como por exemplo hidráulica, aquilo que é movido pela água. Hídrico, relacionado propriamente à água. Quando eu falo de regime hídrico, é o regime das águas em uma determinada região. Outro sufixo a ser apresentado é o sufixo gênio, que significa o quê? Formador. Quando eu falo a palavra hidrogênio, então hidro lembra água e gênio, formador. Então hidrogênio é uma das substâncias que entra na formação da água.
E quando você estuda química, esse sufixo ele é recorrente. Então, por exemplo, eu tenho hidrogênio, que é o formador de água. Eu tenho halogênio, halo, sal, gênio, formador. São elementos químicos que entram na formação dos sais. Outras duas palavras que vêm do latim, relacionadas ao assunto que nós estamos trabalhando, é fluvius e flumen, ambas significando a mesma coisa, rio. Então, quando eu tenho fluvial, fluvial é referente aos rios, derivado diretamente do latim. Então, quando eu tenho águas fluviais, são águas que estão nos rios. Não confundir com pluviais. Pluviais com P vem de pluvius, que está referindo, no caso, a chuva. Então, águas pluviais são águas que vêm da chuva. Galerias pluviais são galerias que coletam água de chuva. Agora nós vamos falar com vocês um pouco sobre redação no Enem. A redação que é solicitada como parte da prova, nós temos 4 provas mais a redação. A redação que é solicitada no Enem é a dissertação. E a dissertação ela tem uma estrutura que nós dividimos em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é quando você vai apresentar o tema, tem um recorte do tema. E dentro dessa introdução também, você vai apresentar a sua tese. O que é tese? Tese é o ponto de vista a ser defendido na sua dissertação. O desenvolvimento é a parte onde você vai fazer a argumentação para a defesa da tese apresentada lá na introdução. Essa argumentação, ela precisa ter coesão e coerência. São 2 termos que a gente pode trabalhar, que a gente deve trabalhar numa outra aula. A conclusão é onde você vai apresentar o encerramento, o fechamento, o término da sua redação, fazendo um posicionamento em relação à tese apresentada lá na introdução, e tem que ter uma coerência com o que foi defendido através dos argumentos durante o desenvolvimento dessa redação. No Enem não basta só fazer esse fechamento, ainda você precisa apresentar uma proposta de intervenção, uma solução para o problema apresentado. Ficamos por aqui e bons estudos!